O deserto da Jordânia guarda segredos antigos, soterrados pelo tempo e pela poeira. Mistérios que desafiam reis, estudiosos e até mesmo a ciência moderna. Entre esses segredos, dois nomes ecoam através dos séculos: Sodoma e Gomorra. Foram riscadas do mapa por fogo e enxofre vindos do céu. Mas afinal, o que realmente aconteceu? Seriam apenas mitos, histórias criadas para amedrontar gerações? Ou a arqueologia pode revelar que, em um passado remoto, algo verdadeiramente apocalíptico atingiu aquelas cidades? Para entender o destino de Sodoma, precisamos primeiro compreender o seu início. A região da chamada Campina do Jordão era considerada um paraíso na antiguidade. O livro de Gênesis descreve suas planícies como um jardim bem irrigado, comparado ao Éden e às terras férteis do Egito. Não era apenas terra cultivável, mas um polo de prosperidade. Foi nesse cenário que Abraão e seu sobrinho Ló precisaram dividir terras. Abraão, em gesto de generosidade, permitiu que Ló escolhesse primeiro. Ló, ao olhar para a planície, viu nela um futuro promissor. Seus campos eram verdes, suas fontes abundantes, suas rotas comerciais estratégicas. Ali, ele estabeleceu sua morada, aproximando-se de Sodoma. Sodoma cresceu rapidamente. Era rica, influente e cheia de orgulho. Suas ruas eram movimentadas, seus mercados repletos de especiarias, tecidos, metais e produtos vindos de rotas que conectavam Mesopotâmia, Egito e Mediterrâneo. Era uma cidade admirada e temida, símbolo de poder e sofisticação. Mas junto com a riqueza veio também a arrogância. O coração do povo se afastou de Deus. Onde havia fartura, nasceu o orgulho. Onde havia comércio, cresceu a ganância. Onde havia abundância, surgiu a indiferença pelos necessitados. A Bíblia revela que Sodoma se tornou um lugar onde o pecado já não era mais escondido, mas celebrado. O profeta Ezequiel mais tarde resumiria o problema da cidade: arrogância, excesso de pão, abundância de ociosidade e desprezo pelos pobres e necessitados. Uma sociedade que, aos olhos humanos, parecia perfeita, mas que, aos olhos de Deus, estava apodrecida por dentro. O pecado se tornou cultura, a violência rotina, a justiça esquecida. Homens, mulheres e autoridades viviam para o prazer, indiferentes ao Criador. E assim, Sodoma caminhava rumo ao inevitável. É nesse cenário que a narrativa bíblica ganha intensidade. Dois anjos chegam à cidade, enviados por Deus para verificar a situação e anunciar o juízo. Eles são recebidos por Ló, sobrinho de Abraão, que ainda vivia em Sodoma. Logo, a corrupção do povo se revela de forma brutal. Homens da cidade se reúnem e tentam violentar os visitantes. A cena é chocante, não apenas pela imoralidade, mas pelo fato de que a maldade já não tinha limites nem vergonha. O que deveria ser uma recepção de hospitalidade se transformou em um retrato da degradação moral. Foi a gota d'água. A cidade havia ultrapassado todos os limites. Então, os anjos anunciam a Ló: foge, porque a cidade está condenada. Ao amanhecer, Ló parte com sua família, deixando para trás sua casa, seus bens e toda uma vida construída. Mas mesmo em fuga, a incredulidade marca a tragédia. Sua esposa olha para trás, tomada pela saudade do que estava perdendo, e imediatamente é transformada em uma estátua de sal. E então, o céu se rompe em chamas. Explosões de fogo e enxofre descem como cascatas ardentes sobre Sodoma e Gomorra. Em questão de minutos, o que antes era vida, comércio e alegria se transforma em silêncio e cinzas. Uma civilização inteira desaparece diante do juízo divino. Por séculos, estudiosos e exploradores tentaram localizar as cidades destruídas. Alguns acreditavam que estariam submersas nas profundezas do Mar Morto. Outros defendiam que repousavam em ruínas escondidas em algum ponto do deserto. Relatos de viajantes medievais mencionam formações estranhas de sal, pedregulhos queimados e odores de enxofre na região. Mas nenhuma prova definitiva parecia surgir. Foi apenas no século XXI que as escavações em Tal el-Hammam, na Jordânia, trouxeram à tona uma revelação surpreendente. Arqueólogos encontraram camadas de destruição abrupta, tijolos derretidos, pedras vitrificadas e cinzas que denunciavam calor extremo. Objetos domésticos estavam quebrados de maneira repentina, como se uma onda de choque tivesse varrido tudo em instantes. As análises científicas revelaram que a temperatura havia ultrapassado os 2000 graus Celsius. Nenhum incêndio comum poderia gerar tanto calor. Nenhum exército da antiguidade possuía armas para causar esse tipo de devastação. Restava apenas uma explicação: um evento cósmico. Os cientistas compararam as evidências com outros eventos registrados na história. Um deles chamou a atenção
atenção: a explosão de Tunguska, na Sibéria, em 1908, quando uma bola de fogo vinda do espaço explodiu na atmosfera, destruindo milhões de árvores em segundos. A força foi 1000 vezes superior à bomba atômica de Hiroshima. Agora, imagine algo semelhante acontecendo sobre uma cidade da antiguidade. Uma onda de choque avassaladora, acompanhada de calor incandescente, capaz de aniquilar uma civilização inteira em instantes. Foi exatamente isso que os arqueólogos concluíram em Tal el-Haman, um impacto vindo do céu, ecoando com precisão a narrativa bíblica. E há mais. Até hoje, na região do Mar Morto, foram encontradas bolas de enxofre, quase puras, incrustadas no solo, como se realmente tivessem caído do céu em chamas. E não podemos esquecer a formação rochosa chamada a Esposa de Ló, que permanece como um monumento natural lembrando a narrativa bíblica. Mas Sodoma não é apenas uma história de destruição, é uma advertência. A arqueologia nos mostra como Sodoma foi destruída. A Bíblia nos revela por quê. Do ponto de vista da ciência, Sodoma foi vítima de um evento cósmico devastador. Do ponto de vista da fé, foi um julgamento divino contra uma sociedade que rejeitou Deus. Quando unimos as duas perspectivas, a verdade se torna clara. Sodoma não foi mito, foi real. Uma cidade fulminada pela combinação entre as forças cósmicas da criação e o juízo de Deus. E sua história ecoa até hoje como um aviso que não pode ser ignorado. O mesmo Deus que julgou Sodoma é o Deus que continua governando a história. O mesmo Deus que derramou juízo também oferece salvação. A mensagem é clara: lembra-te de Sodoma, volta-te para Deus antes que seja tarde. Pois a maior lição daquela tragédia não está apenas no fogo que caiu, mas na misericórdia que ainda chama cada ser humano ao arrependimento. Sodoma foi destruída, mas a graça de Deus permanece. E a pergunta que atravessa os séculos continua viva: o que você fará diante desse aviso eterno?